Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal Martes em Crochê. E hoje eu trago uma videoaula de um tapete maravilhoso que eu já vou mostrar todos os detalhes para vocês. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe essa aula maravilhosa com aquela amiga crocheteira que ama tapetinho rápido, fácil e econômico. Vou resumir aqui para vocês um pouquinho dos materiais que eu utilizei nessa produção. O mescladinho eu vou explicar ali. Olha só, gente, um pedacinho. Ai, ficou lindo demais. O mescladinho, né, como que eu tava falando, eu vou explicar lá na peça pra vocês, tá, gente? Então, eu utilizei aqui rosa bebê, camurça e rosa chá. Gente do céu, tá lindo demais. Pensa a ansiedade pra mostrar pra vocês, coração na boca. E eu espero que seja uma aula abençoada, que seja um modelinho fácil de você reproduzir e vender, tá? Que quando você reproduz esse modelo, Deus abre as portas, escancare as portas das vendas muito mais para você aí do outro lado, tá? Utilizei aqui a agulha 3,75 e a minha tesoura. E agora sim, tá, gente? Vou rodar a vinheta e trazer para vocês a lindeza que eu fiz e passar peso e a medida. E aqui eu apresento para vocês a videoaula, o passo a passo do nosso tapete floral. Gente, olha que lindeza que ficou. Como eu sempre falo para vocês, eu não sou nenhuma professora aqui no YouTube, tá? Mas eu tento passar com a minha simplicidade o meu modo de reproduzir as minhas peças. Quem já me conhece sabe que eu trabalho no modo econômico, né? Trago aí outras produções mais luxuosas, mas aquele econômico, rápido e fácil é o que ganha o meu coração. E hoje aqui não poderia ser diferente. Trago e apresento para vocês o tapete floral, tá? Aqui, quando você for colocar aí na lupinha para pesquisar, acompanhar a aula, coloca assim: tapete floral da Má, que já vai aparecer aí para vocês essa aula maravilhosa. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre o mescladinho aqui, porque eu não trouxe aí na introdução. Os square, eles já estavam prontos, tá? E nesta aula do tapete eu não fiz o square, mas eu vou deixar linkado a aula onde eu tenho o square pronto e também tenho a flor catavento modificado. Pode ser square, flor catavento modificada ou flor rasteira, tá, gente? Desde que esteja aqui os 4 cantos. Então, primeiro, sim, vocês vão ter que assistir a aula. Para quem não sabe, né, gente? Eu tô tratando aqui a aula explicando como se fosse iniciante. Para quem sabe, né, louvado seja Deus, faz aí uma dessas produções que estejam aqui 4 cantinhos e volta a acompanhar a aula comigo, tá? Então, a aula vou deixar linkado aí no primeiro comentário fixado a aula para você reproduzir os squares. Fiz aqui 3 carreirinhas no cru, camurça, rosa chá, rosa bebê. Rosa chá, camurça, carreira fechada e o bico no rosa bebê. O nosso tapete ele é composto aqui por 8 carreiras no corpinho, 9 fechada, 10, 11, 12 carreiras, totalizando aqui a nossa peça. Aqui a medida do tapete na minha tensão de pontos. Lembrando que trabalhei aí fios com espessura número 6 e agulha 3,75. E ele ficou medindo 68 por 48, pesando 290 gramas, obviamente na minha tensão de pontos. Na aula eu explico todos os detalhes, principalmente referente aqui ao bico de acabamento. Mas é bem facinho de fazer, gente do céu. Estou muito feliz e já tenho aqui várias bases adiantadas, porque através dessa aula vem lindas produções para vocês.
Não sei se eu falei a cor, né? Falei da aula e esqueci. Mescladinho Cisne Multi Arts, tons de rosa. E este daqui é o Grenere do Barroco, tá? Essas bases aqui, como eu falei, já estavam prontas. Bora lá, gente. Espero muito que você goste da aula. Deixe o seu like, compartilha. Como eu falei, não sou professora, mas estou passando aqui para você com todo amor e carinho o meu modo de reproduzir essa peça. Para quem já conhece o crochê, bateu uma foto, tirou o print, faz ali rapidinho. E para quem não sabe, aqui é uma base tradicional, 3 pontos altos separados por uma correntinha o trabalho todo. Boa aula, boa sorte, boas vendas e que Deus aí do outro lado ilumine e abençoe a sua vida. É o que eu desejo. Um beijo e acompanhe a aula até o fim. Vamos dar início em um dos cantinhos aqui da nossa base aqui com o square. Então, eu venho neste cantinho, puxo o fio, amarro e aqui já puxo esse fiozinho para trás, introduzo a agulha e subo aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dentro aqui desse espacinho eu faço mais 2 pontos altos. Aqui eu vou ficar com meio leque, porque eu vou fechá-lo. Quando eu passar toda a volta, eu já venho para fechar aqui. Por quê? É daqui que a gente vai dar sequência às nossas carreiras, ao nosso trabalho, tá? Então, meio leque, uma correntinha de intervalo, no próximo intervalinho, 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha de intervalo, no próximo espacinho, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de intervalo e novamente eu tenho um leque. Nesse leque eu vou fazer leque sobre leque. Então, são 3 pontos altos. Aqui eu já tenho o primeiro, segundo e o terceiro. 2 correntinhas de intervalo e dentro do mesmo espacinho mais 3 pontos altos. Vamos ficar esse cantinho aqui, leque sobre leque. Vou virando o trabalho, tá? Uma correntinha de espaço, venho no intervalinho à frente e faço aqui novamente 3 pontos altos. 2, 3, uma correntinha de espaço, no intervalinho à frente, novamente 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço e agora eu cheguei na nossa emenda. Então, eu faço um ponto alto nesse primeiro espaço aqui do primeiro leque, laço, um ponto alto no meinho aqui na nossa emenda, tá? E mais um ponto alto no próximo intervalinho. Uma correntinha de espaço e venho novamente para o espacinho da frente, faço aqui 3 pontos altos, uma correntinha, novamente, 3 pontos altos. O nosso trabalho todo é bloquinho de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Fiz esse bloquinho, uma correntinha de espaço, novamente eu tenho mais uma emenda de leque. Então, no primeiro intervalinho do leque, um ponto alto, laço. No próximo, que é o meinho aqui, tá? A junção, um ponto alto, laço. E aqui, no próximo lequinho, que já é do outro square, mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui, grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, no intervalo à frente, grupinho de 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha, tenho mais um intervalinho, 1, 2, 3. Uma correntinha e cheguei aqui neste canto. Novamente, leque sobre leque. São 3 pontos altos, 2, 3.
2 correntinhas de intervalo. E dentro do mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Então, eu tenho um leque embaixo, um leque em cima. É só essa carreira que tem o lequinho, tá? É pra gente poder fazer a divisão aí dos motivos. Aqui no intervalo à frente, um grupinho de 3 pontos altos. 2, 3. No intervalinho à frente, mais um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho aqui no leque à frente, aqui é leque sobre leque. Então, são 3 pontos altos. Deixa eu só puxar aqui o barbante. 2 correntinhas no mesmo intervalo, mais 3 pontos altos. Ficando aqui novamente, mais um lequinho. E agora, vamos continuar com uma correntinha de intervalo, no espacinho à frente, um grupinho de 3 pontos altos. Eu vou fazer esta sequência porque o lado de cá é o espelho do que a gente fez aqui. Então, eu vou fazer todos os bloquinhos separados por uma correntinha. Quando for chegar aqui para fechar, eu volto com vocês. Já cheguei aqui no meu último bloquinho, fiz uma correntinha de intervalo, vou laçar o fio e agora vou completar aqui a metade daquele leque que a gente fez no início. Então, eu coloco nesse intervalo 3 pontos altos, tá? Eu aproximei um pouquinho mais a câmera porque eu tava vendo que tava longe, tá, gente? Aqui, pra fechar, o que que eu faço? Eu laço, conto aqui 1, 2, 3 correntinhas. Na terceira, eu introduzo, puxo o meu fio, dou uma alongadinha, laço novamente e fecho tudo junto. Porque eu já vou começar aqui, daqui, a minha primeira fatia, né? Do nosso motivo. Então, agora eu viro aqui para mostrar para vocês o que que eu fiz. Vou colocar aqui 3 correntinhas para a altura do primeiro ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. E aqui dentro, eu vou colocar mais 4 pontos altos. Com essa primeira correntinha, que é a altura do ponto alto, vamos ficar aqui com 5, tá? Então, eu tenho 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 5 pontos altos, vou separar por uma correntinha, venho no intervalo à frente e faço novamente 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha no intervalo à frente, novamente 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha no intervalo à frente, novamente 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha de espaço e venho aqui neste leque. E aqui também são 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Pra gente olhar aqui, dá a impressão, né, gente, que vai embabadar. Mas continua, segue firme, tá? Porque o nosso trabalho todo é feito com uma correntinha, então eu preciso ter 5 pontos aqui, cada motivo, porque quando eu for fazer aqui a curva, é também só uma correntinha, tá? Então, uma correntinha e eu já venho no intervalo à frente, eu faço aqui um grupinho de 3 pontos altos. Então, por isso que eu preciso o motivo aqui da curva 5 pontos altos, tá? Fiz aqui o meu primeiro bloquinho da parte reta.
E cada intervalo deste daqui de uma correntinha, vamos ficar com um grupinho de 3 pontos altos novamente, tá? 5 pontos altos serão apenas aqui na curva, onde vamos ficar aqui com o total de 1, 2, 3, 4, 5 motivos, tá? Vou fazer aqui mais um bloquinho, uma correntinha, no intervalinho à frente, um ponto alto, no mesmo espaço 2, no mesmo espaço 3. Eu vou seguir aqui até chegar neste bloquinho aqui, antes do leque. E daí eu retorno com vocês. Completei aqui a parte reta, cheguei aqui no meu último grupinho dos 3 pontos altos e agora eu faço uma correntinha, laço e dentro deste leque eu faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha de intervalo, no próximo espacinho, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, tudo no mesmo espaço, tá, gente? E aqui eu vou fazer a repetição, então eu preciso 5 pontos altos nesse, 5 pontos altos nesse e 5 aqui por último no leque, tá? Eu vou fazer aqui com vocês para não ficar dúvida. E daí a gente eu faço um lado do trabalho e vocês fazem outro, tá? Para a aula não ficar tão grande. Então eu continuo aqui. Uma correntinha de espaço, no intervalinho à frente eu coloco novamente 5 pontos altos. Então eu tenho 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, no intervalo à frente eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, cheguei no leque. E aqui dentro também eu faço 5 pontos altos. Já fiz 2, 3, 4, 5. Então, o que que eu tenho aqui? Toda a minha parte oval do tapete. Como eu falei na primeira aqui, né? Nessa carreirinha dá a impressão que vai dar ruim, gente. Mas continua que dá bom, tá? Uma correntinha de intervalo e eu venho aqui novamente na minha parte reta do trabalho. A parte reta são bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Quando eu chegar aqui para fechar, eu retorno com vocês. Concluí a parte reta do trabalho e agora eu cheguei aqui. No último grupinho dos 3 pontos altos, faço uma correntinha e vou fechar a carreira. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Na terceira eu introduzo, puxo e fecho com um ponto baixíssimo. Eu gosto de dar uma ajustadinha aqui, tá? Aqui eu inicio fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que é a altura do primeiro ponto alto. E para cada ponto aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, eu já tenho o primeiro, vou para o segundo, terceiro, quarto e o quinto ponto alto, tá? No último, sempre será o nosso aumento. Então, eu tinha aqui 5, a próxima carreira eu tenho 6, e assim eu vou aumentando, tá? Até dar a quantidade das carreiras que eu desejo para fazer o bico do trabalho. Então, aqui eu vou ficar com 6 pontos altos. Aqui no último eu aumento, eu faço mais um. Uma correntinha, venho aqui para os 5 pontos altos da frente e novamente. No primeiro, um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, no quarto, um ponto alto, no quinto, um ponto alto e mais um, tá? Então, cada motivo aqui
que a gente tem com 5, agora nós vamos ficar com 6. Vou concluir esses 3 que falta e daí eu retorno com vocês. Já fiz aqui os meus 5 motivos e cada motivo ficou com 6 pontos altos, tá? Observe que ele já vai se alinhando, então cada carreira que a gente vai fazendo, ele vai se assentando. Agora, eu viro o trabalho, faço uma correntinha, venho aqui neste primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha de intervalo, vou para o próximo espacinho e aqui um grupinho de 3 pontos altos. Agora, a gente já tá na parte reta do trabalho. Embaixo, eu tinha um grupinho de 3 pontos altos. Aqui em cima, já fiquei com um intervalinho vazio. Então, a próxima carreira é um bloquinho, o próximo é um vazio. É a base simples, né, gente, que a gente tá fazendo aqui. Mas é bom prestar atenção nesse primeiro pontinho alto aqui para não errar. Faço aqui uma correntinha, vou para o intervalo da frente e faço novamente um grupinho aqui de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para a frente e novamente um grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer o meu até chegar aqui no último grupinho antes dos 5. E aí eu retorno com vocês. Voltei aqui um bloquinho antes, né, dos nossos 5 pontos altos. E como que eu vou fechar aqui? Do mesmo jeito que a gente iniciou. Eu fiz uma correntinha aqui no terceiro ponto alto desse grupinho aqui de baixo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha e agora eu já tenho aqui os 5 pontos altos da curva. Então, novamente, ó, no primeiro um ponto alto, no segundo mais um ponto alto, no terceiro um ponto alto, no quarto um ponto alto, no quinto um ponto alto e mais um para os aumentos, tá? Esta curva vai ser a repetição desta daqui que a gente fez. Então, eu fiz o primeiro, a gente tem aqui mais 1, 2, 3, 4 grupinhos aqui para finalizar, tá? Eu vou fazer os meus e volto quando eu finalizar esse último grupinho aqui, que é a repetição deste lado aqui. Concluí aqui os 5 motivos e agora é a repetição na parte reta. Uma correntinha de intervalo, venho aqui nesse bloquinho e no primeiro ponto alto aqui eu já faço um ponto alto. Uma correntinha e cada intervalo vou fazer aqui um grupinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer aqui o meu e quando eu for chegar lá para fechar a carreira, porque é bem facinho, tá, gente? É uma base aí só de repetições. Então, quando for chegar ali para fechar, né, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, fiz uma correntinha, laço, venho aqui nesse grupinho de 3 pontos altos, no último, um ponto alto, uma correntinha, conto aqui 1, 2, 3, introduzo e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Eu faço uma correntinha, puxo aqui e corto o meu fio agora, porque eu vou fazer a minha troca de cor. Observem aqui que a base tá certinha, tá? Eu vou fazer a troca de cores, como vocês viram aí no início, mas você pode fazer da forma que você deseja. Eu vou fazer a troca de cor aqui o início e vou concluir mais essa carreira. Por quê? Quando chegar nesta parte aqui, eu vou mostrar para vocês que agora eu tenho um espaço vazio e vou ficar com um grupinho cheio. Então, vai ser um bloquinho, um espacinho, um bloquinho e um espacinho, tá? Eu peguei aqui a cor que eu vou colocar aqui agora, venho aonde eu fiz aqui a finalização, introduzo, puxo aqui. Os arremates eu faço bem simples, tá, gente? Eu colo aí com cola jeans, é bem simplesinho mesmo.
Aqui eu amarrei já no primeiro ponto, puxo esse fiozinho aqui para trás, introduzo a agulha aqui e aqui eu já puxo e faço uma correntinha, tá? Fiz aqui a primeira correntinha, faço mais uma, duas, então eu já fiquei com a altura do primeiro ponto alto. Esse fiozinho aqui, eu deixo ele por alguns pontinhos, então eu introduzo no ponto à frente e vou levando um tanto ele comigo, tá? Ele tá aqui atrás, ó. Então, agora aqui eu tinha 5, aqui eu fiquei com 6 e na próxima carreira com 7, tá? Então, é um ponto alto para cada um da base e o aumento é no final, tá bom? Então, vou fazendo aqui o meu, cheguei aqui no último ponto e coloco mais um, então, fiquei aqui com 7 pontos altos. Uma correntinha, vou no grupinho à frente e novamente eu vou fazer aqui a minha repetição, tá? Novamente eu vou ficar aqui com 7 pontos altos. Então, eu tenho 2, tá? Enroscou aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Cada motivo aqui vai ficar agora com 7 pontos altos. Vou fazer o meu e já retorno com vocês. Completei aqui os 5 motivos, cada um deles ficou com 7 pontos altos. E agora eu faço uma correntinha, laço, eu tenho um ponto alto, sobre ele eu faço um ponto alto. E já em seguida, nesse intervalinho, eu faço mais 2. Então, é aqui que eu falei para vocês que vai ser a nossa sequência. Uma carreira, nós vamos ficar com 3 pontos altos, uma carreira vai ficar vazio, e na próxima, 3 pontos altos. Na próxima carreira, vazio, e assim por diante, tá, gente? Só para vocês prestarem atenção certinho quando a gente sai aqui da curva e já inicia a parte reta. Na parte reta, é uma correntinha e cada intervalinho, novamente, a nossa repetição dos grupinhos aqui de 3 pontos altos. Não tem mistério, não tem segredo. Eu vou concluir aqui essa carreira com vocês e depois vocês fazem a troca de cores. Se quiser fazer de cor única, tá, gente? Utilizar os pedacinhos de amor de vocês, as sobrinhas, que dá lindos trabalhos, maravilhosos. Fazer aí a tua inspiração fluir, né, gente? Pode utilizar aqui nessa base, que ela é bem versátil, tá? Eu vou concluir aqui, ó, até chegar aqui neste ponto alto e daí eu retorno com vocês. Cheguei aqui com um bloquinho antes desse intervalo para mim fazer junto com vocês. Então, eu fiz uma correntinha depois desse grupinho de 3 pontos altos, laço, eu faço 2 pontos altos aqui dentro e um ponto em cima do ponto alto. Deixa eu pegar aqui as duas argolinhas. Então, eu finalizei aqui a parte reta do trabalho, tá? Uma correntinha e eu já tenho aqui meus 6 pontos altos, que é novamente a repetição, onde a gente vai ficar com 7. Vou fazer aqui o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e no último aqui, né, juntinho, 7 pontos altos. Agora sim, tá, gente? Eu vou finalizar a minha carreira, tá? A minha base, ela tem que ter um total aqui de 8 carreiras, para daí eu vir com a carreira fechada e fazer o bico. Mas eu quero mais largo. Tudo bem, tá, gente? O bico que a gente vai fazer aqui não necessita de uma contagem exata, tá? Mas eu quero fazer um pouco menor, menos carreira. Tranquilo. Na hora do bico, vocês vão ver que a facilidade que tem, né? Não tem segredo, não tem mistério. Por que que eu tô gravando a aula, tá? Porque quando eu trago os meus trabalhos e eu falo base simples, bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha.
Para quem já sabe reproduzir a base, gente, faço por foto. E para quem não sabe? Para quem não sabe, tá aqui a aula. E deixando bem claro que eu não sou nenhuma professora, tá? Eu só passo para vocês, da minha maneira e da minha simplicidade, como é que eu reproduzo os meus trabalhos, tá? Eu vou finalizar essa carreira aqui para fechar a carreira. Então, eu tenho 1, 2, 3 correntinhas. Na terceira, eu introduzo, puxo, faço uma correntinha e novamente eu corto aqui o meu fio. Vou deixar para cortar aqui depois, porque eu vou dar sequência. Então, bora lá, vou explicar aqui para vocês o que é que eu vou fazer, tá, gente? Na minha troca de cores, eu vou colocar mais 2 cores, como eu mostrei na introdução, tá? O total que eu tenho que ter aqui para vir com a carreira fechada. Então, eu tenho que ter o total de 8 carreiras, tá? Como eu falei, você pode fazer a distribuição que você deseja ou você pode fazer da forma que eu tô fazendo, né? Que eu mostrei para vocês aí no início. Então, a gente já fez 1, 2, 3, 4 carreiras. Eu vou fazer mais 4. Porque a nona carreira, que é a carreira número 9, né? Ela já é a parte do bico, que daí eu venho com ela fechada, junto com vocês, pra gente fazer ali, né, a sequência do bico de acabamento, tá? Então, agora eu faço mais 4 carreiras e daí eu retorno com vocês. Concluí aqui todas as carreiras que eu precisava. Então, a gente parou nesta daqui. Eu fiz mais 1, 2, 3, 4 carreiras. Eu fiz essa troca de cores, né? Mas como eu falei, você pode fazer essa troca de cor se você tiver as cores parecidas, ou você pode fazer da maneira que você deseja. Eu preciso ter o total aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, para daí vir fazendo a carreira fechada. O que eu vou fazer? Eu venho no meu primeiro ponto alto aqui, do primeiro motivo aqui da curva, vou amarrar aqui o meu fio. Esta carreira vai ser ponto alto sobre ponto alto e ainda vamos respeitar aqui os aumentos, tá? Então, eu puxo aqui o meu fio, faço 1, 2, 3 correntinhas à altura do primeiro ponto alto. O fiozinho que tá sobrando, eu levo ele alguns pontinhos aqui atrás para depois eu fazer o arremate. Então, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar nesse ponto aqui onde eu fiz o aumento, tá? E daí eu retorno com vocês. Cheguei aqui no último ponto alto e neste ponto alto eu ainda respeito o aumento, então eu coloco mais um ponto alto. No intervalo de uma correntinha, um ponto alto. E novamente já vou para o segundo motivo e aqui vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Onde tenho o aumento, eu respeito o aumento, tá? Tem um nozinho aqui no meu fio, vou tirar ele. Então, eu continuo aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Vou chegar aqui novamente até o último, vou fazer o aumento com vocês. Depois, vocês dão sequência na carreira fechada, eu continuo a minha e a gente volta novamente aqui para fazer mais uma carreirinha do bico. Então, vou colocar para cá para vocês verem. Fiz ponto alto sobre ponto alto, respeitei o aumento, onde eu tenho aqui uma correntinha, um ponto alto. Segui aqui novamente ponto alto sobre ponto alto, onde eu tenho um aumento, respeitei e fiz um ponto alto. E agora, todo lugar que tiver uma correntinha é um ponto alto, inclusive na parte reta, tá? Vai ser aqui, ó, ponto sobre ponto, no intervalinho da corrente, também um ponto alto. Vou fazer a minha carreira fechada, quando eu tiver aqui para encerrar a carreira, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz um ponto alto nesta correntinha, e aqui eu tenho as 3 correntinhas que eu dei a altura do primeiro ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, introduzo a agulha, puxo e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai começar o bico de acabamento. Aqui mesmo, eu faço 1, 2, 3 correntinhas à altura do primeiro ponto alto,
laço, no ponto à frente, um ponto alto, no ponto à frente, um ponto alto. Assim, vamos fazendo uma sequência até completar 7 pontos altos, cada um em um da base. Aqui eu tenho 6, mais um, 7. Fiz aqui 7 pontos altos, eu vou fazer dessa maneira o bico de acabamento. Você regula aí na sua tensão de pontos, tá? Pode pular o trabalho todo, 2 pontos altos, fazendo ali as 2 correntinhas. Pode pular o trabalho todo, 2 correntinhas, 1 ponto alto. Esse bico aqui eu gosto dele porque ele é bem versátil, tá? Eu vou fazer desta maneira, tá, gente? 2 correntinhas, pulo 1 da base, aqui no próximo eu faço novamente a repetição de 7 pontos altos, cada um em um ponto de baixo aqui, tá? Então, eu fiz 4, 5, 6, 7. Fiz aqui novamente 7 pontos altos. Neste daqui, eu pulei 1. Aqui, para minha tensão de pontos, eu faço 2 correntinhas. E este agora, eu vou pular 2. Então, eu pulo 1, 2. No próximo, faço a repetição novamente de um grupinho de 7 pontos altos. Vamos mais uma vez? Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 correntinhas. Neste daqui eu pulei 2. Agora, eu pulo apenas 1, tá? Eu vou parar aqui só para explicar aqui uma coisa para vocês. Vamos lá. A minha tensão de pontos, tá? Na carreira de baixo, a gente fez um ponto sobre ponto e respeitou os aumentos. Nesta carreira, eu faço um grupinho de 7 pontos altos, 2 correntinhas, pulei 1. 7 pontos altos, 2 correntinhas, pulei 2. 7 pontos altos, 2 correntinhas, pulei 1. Isso eu vou fazer o trabalho todo, inclusive na parte, deixa eu puxar aqui com vocês, inclusive na parte reta. Uma vez eu faço um grupinho pulando 1, uma vez eu faço o grupinho e pulo 2. Mas eu vou precisar todo o trabalho pular um ponto, tranquilo. Mas eu vou precisar o trabalho todo pular 2 pontos altos, tudo certo, tá? Eu vou fazer o meu e volto aqui, retorno, né, com vocês. Chegou aqui no final, você fez um grupinho anterior, já pulando 2. Chegou aqui no final, também sobrou 2. Não tem problema, gente. Se sobrar 1, não tem problema. Se sobrar 2, não tem problema. Independente do que você fez aqui para trás, tá? Esse bico aqui, ele é bem fácil e prático de fazer, tá? Então, independente, se você estiver fazendo o seu trabalho com 3 square, se você estiver fazendo com 2 para fazer aí um mini tapete, tranquilo, tá, gente? Esse bico aqui é bem fácil, rápido de se fazer, tá? Eu vou fazer o meu aqui, tá? E você faz o seu. E como eu falei, cada crocheteira tem a sua tensão de pontos, então você analisa nesse momento aí o que o seu trabalho tá pedindo. Observe que o meu aqui tá bem retinho. O que eu for fazer na curva, eu também vou fazer na parte reta, tá? E quando chegar aqui para fechar, eu retorno com vocês. Retornei um pouquinho antes com vocês para me explicar uma coisa, ó. Acabando esse motivo aqui da curva, que é o último, foi feito aqui 7 pontos altos, né? O anterior eu pulei 1, a frente eu pulei 2. Se você tá fazendo a mesma quantidade de carreiras que eu fiz com os 3 square, após esses últimos 2 pontos que a gente pulou acabando o motivo, você faz 1, 2, 3,
4 grupinhos de 7 pontos altos e pule apenas um. Se você estiver fazendo como eu, um intervalo pulando 2, um intervalo pulando 1, tá? Quando chegar nessa parte aqui, você vai pular apenas um, no caso aí na sua tensão de pontos, tá? Eu encontrei mais fácil fazer assim, porque, gente, esse bico aqui é bem facinho, pode ser a dúvida de muitas pessoas. E não é porque eu pulei aqui vários, pulando um, que vai dar errado. Não vai, tá? Então, se você fez a carreira, ai, Má, tá dando só para eu pular um, às vezes você está fazendo com menos carreira, às vezes você aumentou a quantidade de carreiras. Na dúvida aí do bico, tá, gente? Tanto pulando um quanto pulando dois, claro, vai olhando a sua tensão de pontos, o bico dá super certo, tá? Eu aqui fiz pulando um e já cheguei aqui, né, pra fechar a carreira com vocês. Então, aqui, ó, nesses últimos grupinhos aqui, eu pulei apenas um, que foi aqui, no caso, um, 2, 3 grupinhos aqui, pulando apenas um ponto alto, tá? Agora, eu faço aqui, ó, 2 correntinhas, sobrou apenas um, venho aqui, pulo, conto, né? 1, 2, 3 e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Fechando a carreira, eu introduzo o fio no ponto alto à frente e mais um ponto alto à frente, fazendo aqui o ponto baixíssimo. Então, eu fiquei aqui na altura do terceiro ponto alto. Aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas. No ponto alto à frente, um ponto alto. No ponto alto à frente, mais um ponto alto. Dos 7, agora ficamos apenas com 3. Uma correntinha, laço. Venho no intervalo das 2 correntinhas. Aqui eu faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, laço, e no mesmo intervalo, mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com o ponto V. Serão 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto V. Agora, eu faço uma correntinha, laço, pulo 1, 2. No terceiro, eu faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, laço, venho no intervalo das 2 correntinhas, faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, laço e no mesmo intervalo mais um ponto alto. Essa será a nossa repetição aqui pela volta toda, tá? No intervalinho, no grupinho de 7 pontos altos, ficamos apenas com 3. Uma correntinha, um Vzinho. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, um Vzinho. Então, cada espaço um V, cada 7 pontos altos, 3 pontos altos. Todos eles separados por uma correntinha. Eu vou dar a volta no meu trabalho e retorno com vocês. Cheguei no final aqui e faço uma correntinha. Conto aqui 1, 2, 3, introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Tenho 3 pontos altos, vou caminhar um ponto à frente com um ponto baixíssimo e fiquei na altura do pontinho aqui do meio. Uma correntinha de intervalo, laço. No ponto alto, no primeiro ponto alto aqui do Vzinho, eu faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas para fazer o nosso picô. Se você faz picô com 2 correntinhas, tá tudo bem. Eu vou fazer com 3 para ficar maiorzinho um pouquinho. Venho nessas 2 argolinhas aqui na cabecinha do ponto alto e fecho aqui com um ponto baixo. Laço. Venho agora para dentro do V. E aqui vão ser um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas. Venho nas 2 argolinhas da cabecinha do ponto, fecho com um ponto baixo. Já fiz um. Mais uma vez, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas nas 2 argolinhas e fecho a cabecinha aqui do ponto, tá? Fazendo o picô. Mais uma vez, laço e aqui dentro ainda do Vzinho, um ponto alto. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. 1, 2, 3 correntinhas, fecho nas 2 argolinhas, fazendo um picôzinho.
Fiz aqui um ponto alto no primeiro ponto do V. Dentro do V são 3 pontos altos, cada um com o seu picô. E agora eu laço, venho na cabeça do pontinho alto que eu fiz aqui para terminar o V e faço apenas um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos separados por 4 picô. Uma correntinha e venho aqui nesses 3 pontos altos, no pontinho do meio eu fecho com um ponto baixo, certo? Vou fazer mais uma vez junto com vocês para não ter sombra de dúvida. Uma correntinha, laço o fio. Venho aqui neste primeiro ponto alto do nosso Vzinho e faço um ponto alto sobre ele. Vou fazer agora 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas para o picô. Fecho aqui nas 2 argolinhas e fecho com ponto baixo fazendo o picôzinho. Dentro do V, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas. Mais uma vez fecho com pontinho baixo. Laço dentro do Vzinho. Ainda um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, fecho aqui com um ponto baixo. Laço, mais uma vez ainda dentro do Vzinho, 1, 2, 3 correntinhas, fecho aqui um ponto baixo, fazendo o picô. Fiz aqui dentro 3 pontos altos, cada um com o seu picô, laço o fio, venho nesse último ponto e faço apenas um ponto alto, tá? Aqui eu já fiz o segundo motivo. Faço uma correntinha, venho novamente nos 3 pontos altos e aqui eu faço um ponto baixo. Isto daqui vai ser a volta toda desta maneira, tá? Tanto na parte reta quanto na curva eu uso apenas uma correntinha. Mas tá emborcando, 2 correntinhas. Mas tá embabadando, retira a correntinha, tá, gente? Tudo isso daqui é tensão de pontos e você precisa, sim, cada carreira que você faz, ir observando o seu trabalho. Vou concluir o meu e já retorno com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, faço uma correntinha e vou encerrar aqui com vocês, tá? Eu venho naquele pezinho do ponto onde eu fiz a primeira correntinha, introduzo, puxo e fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Faço uma correntinha e agora eu corto aqui o meu fio. Deixo um pedacinho aqui para o arremate. Vou tentar puxar aqui um pouquinho para vocês acompanharem como que ficou, tá? E depois eu finalizo o arremate da peça. Por aqui eu encerro a aula com vocês. Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha com aquela amiga crocheteira que ama tanto combinação de cores como modelinhos rápido, fácil e econômico. Gratidão por tudo, um beijo e até o próximo vídeo.